Elida diz à Luz que a operação está indo tudo bem, até agora, mas ainda faltam algumas horas. Samantha diz a Oscar que acha que Álvaro e o advogado estão planejando algo. Samantha diz que não vai permitir que Álvaro se divorcie dela e que ele e Ângela vão juntos com o bebê. Pablo pergunta a Luz por que negou o que sente por ele na frente de Félix. Luz diz que Félix é vingativo e não quer que aconteça nada com ele. Pablo diz que é hora de Félix saber que ela está com ele. Pablo diz à Luz que ela ainda está casada com Félix. Luz diz que está cansada de tudo isso e vai se divorciar de Félix. Samantha vai a um bar, se encontra com Jerônimo, que conseguiu uma informação para ela. Ele não quer só dinheiro e a beija. Samantha gosta do beijo e sente atração por Jerônimo. Geraldo diz a Mirtes que ela é muito linda, sedutora, com muita classe. Mirtes pergunta se vão se dar uma oportunidade. Geraldo diz que não está pronto para começar nada agora. Ela diz que ele está mais que pronto. Adela escuta eles conversando. Mirtes pede que ele não a despreze. Ele diz que não está pronto. Mirtes beija Geraldo. Adela sofre em silêncio. Geraldo pede perdão e diz a Mirtes que não pode fazer isso. A qualquer se zanga. Samantha já se envolveu com Jerônimo. Ele diz que ela vai querer que isso se repita. Ele dá uma informação para ela sobre a Adela. O doutor diz à Luz que a operação de Guigo foi longa e difícil, e eles demoraram de trazer o menino, mas tudo se saiu bem. Leonardo diz que a operação foi um sucesso. Luz fica feliz. Ângela abraça a amiga. Salma pede que Mirtes não chore. Mirtes diz que Geraldo não quer nada com ela e acha que ele está gostando da maldita da Adela. Salma acha estranho e meio impossível isso. Mirtes quer tirar a Adela dali. Salma diz que tem uma ideia para tirar a Adela e Ângela dali. Oscar e Ed se encontram e saem juntos para jantar em algum lugar. Ed se aproxima de Oscar e eles flertam. Júlio janta com Leonardo e acha deliciosa a comida. Júlio mexe em umas caixas que estão no apartamento de Leonardo e encontra uma pasta sobre Aníbal. Leonardo pergunta a Júlio o que está fazendo. Samantha visita Ângela e mostra para ela um aviso de que a mãe dela é supostamente uma assassina procurada pela polícia. Ângela fica surpresa. Samantha diz a Ângela que se a aliada dela não for embora da cidade, irá denunciar a dela para a polícia. Clarinha pratica exercícios e se diverte com Dário. Ela diz que graças a ele, sua vida é diferente. Dário diz que a sua também, porque desde que ela entrou na vida dele, ele renasceu. Dário diz a Clarinha que não quer mais, que fiquem se escondendo, e vai revelar a Álvaro que está apaixonado por ela. E eles se abraçam e se beijam. Álvaro flagra os dois e fica zangado. Álvaro tenta agredir Dário. Clarinha pede que Álvaro deixe Dário. Clarinha diz que ama o Dário. Álvaro fica surpreso. Clarinha diz que ama o Dário. Álvaro pergunta a Dário se apaixonou sua irmã só para se vingar dele. Álvaro começa a agredir Dário. Geraldo chega ali e separa os dois. Álvaro diz a Geraldo que aquele imbecil está abusando da sua irmã. Clarinha revela que está apaixonada por Dário. Geraldo fica chocado. Ângela diz a Samantha que aquilo é falso, pois sua mãe não matou ninguém. Samantha diz que quem tem que dizer isso é o juiz e diz que ela tem até amanhã para desaparecer. Senão vai fazer a denúncia. Adela pergunta a Ângela quem estava ali. Ângela esconde o folheto e diz que eram os vizinhos. Ela abraça sua mãe. Júlio diz a Léo que conhece Mirtes há muitos anos e antes dela se casar com Sandro, teve uma relação com ela. Ed e Oscar saem do elevador. Adela percebe Ângela meio assustada e acha que ela está lhe escondendo alguma coisa. Ângela decide ir dormir. Dário e Clarinha explicam para Álvaro e Geraldo que se amam. Clarinha diz que não é criança e já tem mais de 18 anos e é maior de idade. Álvaro diz a Clarinha que Dário se aproveitou dela. Dário diz que isso não é verdade e não é como Álvaro. Geraldo pede que Dário vá embora. Samantha chega ali e pergunta o que houve. Júlio diz a Léo que sua relação com Mirtes terminou depois que ela conheceu Sandro e ela o deixou por dinheiro, por ser interesseira. Léo fica surpreso e diz que isso não explica ele estar mexendo nas coisas da sua mãe. Júlio diz a Léo que foi uma surpresa ter descoberto que ele era o filho de uma mulher que amou no passado. Júlio diz que acha que Mirtes escondia algo. Álvaro diz a Samantha que o amante dela se envolveu com sua irmã e quase o matou. Samantha diz a Álvaro que o que houve entre ela e Dário não é sua culpa. Samantha diz a Álvaro que procurou o que não encontrava com ele, por ter enganado Ângela.
Samantha diz que se alegra pelo que Dario fez. Ed e Oscar passeiam juntos e planejam fazer outras coisas juntos. Oscar revela que ninguém da sua família sabe que ele é gay e que manteve em segredo por medo. Júlio diz a Leonardo que depois que a mãe dele pediu para ele se afastar dele, sua vida virou um inferno e sofreu um ataque e quase foi morto. E sua esposa, em leito de morte, lhe disse que aqui na cidade alguém queria vê-lo morto. Léo acha muito grave as acusações dele contra sua mãe e pede uma prova do que está contando. Ed diz a Oscar que ele não precisa esconder o que é. Ed diz que sua família o deserdou quando souberam que ele era gay e depois seguiu em frente para conseguir entrar na faculdade. Ele diz seu verdadeiro nome, que é Edberto. Os dois ficam bem próximos. Júlio diz a Léo que esse ataque não só acabou com sua saúde e acabou matando sua esposa. Léo diz que sente muito o que aconteceu. Júlio pede que ele entenda, pois está dizendo toda a verdade sobre a mãe dele. Leonardo não acredita que sua mãe seja capaz de fazer tamanha maldade. Leonardo grita com Júlio e diz que não vai permitir que ele fale assim da sua mãe. Léo termina sua amizade com Júlio e o manda embora. Ângela está quase dormindo e beija sua mãe, dizendo que a ama. Amanhece. Ângela lê uma carta de Padre Marcos, onde ele diz para ela seguir em frente, pois ela é o orgulho de todos. Ângela se lembra da ameaça que Samantha lhe fez e fica angustiada. O advogado diz a Samantha que se ela tomar o controle do consórcio, terá problemas graves com Geraldo e pode haver uma briga entre eles. Samantha pergunta se seu pai sabe dessa informação que ele a deu. O advogado acredita que sim e pede que Samantha tome um tempo para pensar em tudo o que fará. Clarinha vê um desenho de Dario que fez. Álvaro vai ao quarto dela e pergunta até onde chegaram as coisas com Dario. Ela o chama de idiota. Álvaro diz que Dario é uma porcaria e se fez algo precisa saber. Clarinha diz a Álvaro que Dario seria incapaz de fazer com ela o que ele fez com Ângela. Ela pede que ele saia dali. Álvaro diz que ela está proibida de ver o Dario e vai impedir essa relação a todo custo. No hospital, Ângela segue nervosa e olha o folheto de sua mãe. Ed chega ali e pergunta a Ângela o que ela tem. Ela dá uma desculpa. Ed revela a Ângela que beijou Oscar. Oscar conta o mesmo para Élida. Ângela está surpresa pelo avanço dos rapazes. Oscar diz a Élida que Ed lhe deu um beijão. Álvaro diz a Clarinha que amanhã vão procurar escolas fora do México para instalar ela em alguma. Clarinha fica chateada. Luz está com Nancy e vai revelar a Félix que quer o divórcio. Ele não sabe de nada ainda. Ângela, Ed e Salma assistem a uma aula de Leonardo com outros estudantes. Léo fala sobre cuidados paliativos com os estudantes. Ângela agradece a Leonardo por tudo que fez por ela e diz que ele lhe ensinou muitas coisas e foi a primeira pessoa que lhe apoiou na cidade e nunca vai esquecer e sempre vai se lembrar dele como uma pessoa muito especial. Ângela age em tom de despedida, se despede dele e sai. Benjamin recebe uma solicitação judicial para fechar o caso de Sandro. Luz fala com o juiz e diz que quer se divorciar de Félix. Félix diz que não vai permitir isso. Nancy diz que sua cliente tem direito de recuperar a liberdade por ter estado em um matrimônio abusivo. Luz diz ao juiz que não quer nada de Félix. O juiz diz que a sentença do divórcio sairá em alguns dias. Félix diz à Luz que não vai permitir que ela faça isso. Ele a ameaça. Luz fica preocupada. Nancy diz que já está feito e pede que ela não chore. O inspetor Benjamin diz para ele esperar alguns dias mais para fechar o caso de Sandro, pois está investigando. Ele diz que vai pensar. Luz diz a Guigo que está feliz pela operação dele ter dado certo. Guigo fica triste e pergunta do seu pai. Guigo diz que seu pai não o ama, como diz. Ele diz que dói muito que ela se separe do seu pai, mas dói ainda mais Félix não amá-lo. Geraldo convida a dela para almoçarem. A dela diz que é melhor manterem distância, pois não quer que tenham mal entendido ou que pensem mal deles. Geraldo não se importa, mas a dela acha melhor assim.
Pablo diz a Geraldo que os seguranças viram uma senhora suspeita rondando a casa. Geraldo pede que ele peça que os rapazes da segurança fiquem atentos. Cândida liga para Álvaro e pergunta quando vai poder ver Clarinha. A mulher está do lado de fora da casa de Geraldo. Álvaro pede tempo. Ela diz que não tem e pede que lhe dê um jeito que ela veja Clarinha esta noite. Oscar pede que Samantha não tome aqueles comprimidos. Ela pede que ele não se intrometa. Samantha pede que Oscar peça a Tony para investigar o computador de Álvaro, pois quer saber o que ele está tramando. Dário leva Estrelinha para ver Guigo. Ele fica feliz com a amiga ao seu lado. Guigo diz que seu pai não veio vê-lo. Estrelinha pede que ele não pense assim, nem fique triste. Luz chora pelo filho não ter o carinho do embuste do pai. Álvaro não encontra Clarinha no quarto dela e vê uma carta que ela deixou. Clarinha está no apartamento de Dário. Ela chega lá e diz que foi embora de casa e pede para morar com ele. Hélida diz a Ed para não apressar as coisas com Oscar, pois pode não dar certo. Ed não se arrepende do beijo que deu em Oscar. Leonardo escuta uma conversa de Hélida com Ed e descobre que Ângela tentou impedir seu casamento com Salma. Ângela arruma suas malas. Ângela diz à mãe que elas vão para Real do Mar e já comprou as passagens e pede que ela prepare a mala, pois vão embora para sempre daquela cidade. Adela fica chocada. Ângela diz que vai retomar sua profissão lá e desde que veio para essa cidade só tem passado inferno. Adela fica triste e pergunta o que ela está escondendo. Ela não fala nada. Ed diz a Leonardo que Ângela tentou impedir o casamento dele, mas não pôde chegar, porque Álvaro levou ela para outra igreja de propósito. Léo pergunta qual verdade Ângela queria lhe dizer. Eles não falam, pois quem tem que dizer isto é a própria Ângela. Dário acha uma loucura a decisão de Clarinha de morar com ele. Clarinha fica triste por Dário não querer que ela fique ali. Na carta, Clarinha pede perdão a Álvaro por ter ido embora, assim, mas que ele jamais estaria de acordo com sua relação com Dário. Ele chora.